prisão do deputado Daniel Silveira é mantida após audiência de custódia. O senador Marcos Rogério acredita que o caso deva ser julgado pelo Conselho de Ética da Câmara. O magistrado manteve a prisão em flagrante, nos termos definidos pelos ministros do STF, após a contestação do advogado do deputado. Lembrando que o deputado foi detido essa semana após divulgar um vídeo na internet com ameaças aos ministros da corte. Penso, o deputado Daniel Silveira errou, cometeu crimes, faltou com decoro, mas isso deve ser apurado no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal determinar prisão em flagrante quando não há flagrante. A partir dessa decisão do Supremo Tribunal, muitos brasileiros se veem numa situação de vulnerabilidade, porque a Constituição Federal não valeu para ele. Então, penso que é preciso rever essa decisão, né? Quem sabe o Supremo Tribunal Federal recue, e se não recuar, cabe à Câmara dos Deputados se manifestar. Se eu sou deputado, eu votaria pela revisão dessa decisão, pela soltura do deputado e encaminharia o caso ao Conselho de Ética para apurar no âmbito do Conselho de Ética. Que ele deve ser levado ao Conselho de Ética, isso sim, mas não determinar a prisão. Além disso, o deputado já responde desde o ano passado outros processos envolvendo fake news. O que ele fez para o ministro, na verdade, já foi um conjunto, né, de posturas que esse deputado tem ao longo do tempo. Ele responde a 2 outros inquéritos no Supremo por fake news, por disseminação, né, de ódio, disseminação de atos democráticos na internet. Então, ele já é alvo de investigação. Fazer, compartilhar, comentar e concordar são atos que podem fazer as pessoas responderem a um processo criminal. E para a Justiça Eleitoral, esse é um dos crimes com maior tempo de reclusão, que vai de 2 a 8 anos em regime fechado. O parlamentar federal, ele cometeu crime contra a nação ao suscitar o AI-5 para fragilizar a nossa própria democracia. E a consequência disso foi a ordem de prisão em flagrante delito. Olha, é uma matéria que certamente os juristas vão discutir bastante. O que eu tenho visto, pelo menos, e ouvido, é que a maioria acha que o STF extrapolou. Entrou numa seara que efetivamente não podia ser dele, porque nesse princípio da harmonia entre os poderes, da independência entre os poderes, e também com a prerrogativa do deputado de poder se expressar do jeito que ele quiser, a gente pode até questionar isso. Acho que tudo tem que ter um limite, mas a Constituição é muito clara. Ele está protegido, o deputado, para dar a sua opinião. Agora, eu prestei atenção no que disse aí o senador Marcos Rogério. Ele também é daqueles que concorda comigo, concorda com o doutor Joaci, de que o STF não poderia ter decidido pela prisão do deputado. Isso aí tem que passar pela autorização da Câmara. Mas o que a gente sente quando o senador Marcos Rogério diz: se eu fosse deputado, eu o mandaria para o Conselho de Ética, é para analisar se houve falta de decoro parlamentar. E eu não vejo como o deputado justificar algumas atitudes dele. Não há a menor dúvida de que ele falta com decoro parlamentar, sim. Ontem nós mostramos só um pequeno exemplo. Quando ele se nega, a princípio, lá na delegacia de polícia, a usar máscara. Isso é falta de decoro parlamentar, sim. O deputado tem que dar o exemplo. Tem que dar o exemplo à nação. Quando se pede a toda a população brasileira para que se proteja, para que use máscara, para que evite disseminar o vírus, quando o país hoje todo entrando em colapso, o deputado
se nega a dar o exemplo. E isso fere o decoro parlamentar da casa. E vou dizer outra coisa para vocês. Esse deputado, ele não é bem visto pelos seus colegas lá em Brasília. Tanto é que ele mesmo já disse, já fui preso mais de 90 vezes. Olha, isso não é normal. Isso não é normal, uma pessoa ser presa mais de 90 vezes. Será que a polícia, quando o prendeu mais de 90 vezes, nas 90 vezes errou? E aí o que eu quero dizer é que ele indo para o Conselho de Ética e ele sendo julgado pelos seus pares, não duvidem que ele seja cassado. Razões de sobra existem. Agora, acredito, inclusive, que a Câmara dos Deputados vai manter a sua posição, dizendo para o STF, aqui não. A cassação do nosso colega, do parlamentar, nós é que decidimos, mas depois, de alguma forma, também vai agradar o STF, dizendo, nós vamos cassar aquele que fere com o decoro parlamentar. Acho que até há controvérsias, mas alguém que avoca instrumentos da ditadura militar, para serem praticados nesse país, um parlamentar que faz isso, eu não tenho muita dúvida, não, que também está ferindo o decoro. Ah, tem liberdade de expressão, mas para aí um pouquinho. Para tudo há um limite. O cara não pode sair pregando por aí a tortura, por exemplo. O paredão. Não estou dizendo que se fazia isso ou aquilo, não quero entrar nesse detalhe, mas estou citando um exemplo. Para tudo tem um limite. E o deputado extrapolou o limite. Ah, o STF é bonzinho? Nada disso. Não estou aqui defendendo o STF. Estou dizendo, o STF errou, na minha modestíssima opinião, e seguindo aí a tese defendida pelo Dr. Joaci Loura Júnior, que é um jurista experiente, e a opinião de um senador da República, que também é advogado, que também é um jurista, que pensa da mesma forma. Claro que há um outro especialista que deu a opinião contrária, que também tem que ser respeitada, evidentemente, mas data vênia eu acabo não seguindo a sua tese. O que não quer dizer que ele também esteja errado, não. Respeita, estou apenas dando a minha modestíssima opinião, seguindo o que já defende o Dr. Joaci Loura Júnior, que já o fez, inclusive, ontem, lá no papo de redação da Rádio Parecis. Mas é um tema que tem algumas controvérsias, sim.